A Rádio Capital informa. Com base na nova lei, as emissoras de rádio podem transmitir a Voz do Brasil fora do tradicional horário das 19 horas. No caso da Rádio Capital, a transmissão diariamente será às 21 horas. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Eu sou Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos conectados até as 8 da noite, compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. Hoje vamos conversar com o Dr. Fábio Rossi, cirurgião vascular, que já está aqui com a gente. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, Silvia. Prazer em ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. E dessa vez com um pouco mais calma, um ambiente menos... Né? Agora a gente já está um pouquinho passado já da Covid, né? Então dá para a gente conversar com mais calma de outras coisas legais. Muito bem. Boa noite ao meu sonoplasta Rosino. Estamos no ar. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Galera, agora esse recado é para vocês, que assim como eu, moram aqui na cidade de São Paulo. A gente não pode esquecer que continua em quarentena e tem que seguir as recomendações para barrar o coronavírus. Lojas, shoppings, restaurantes e salões de beleza estão aos poucos reabrindo as portas. Isso pode passar a ideia que não precisamos mais tomar cuidados, mas não é bem assim. Um estudo feito por especialistas da Prefeitura de São Paulo mostrou que são as pessoas entre 18 e 34 anos que mais têm chances de pegar a doença. Por isso, é tão importante que você, jovem, se proteja e evite contrair e transmitir o vírus para seus amigos e familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, basta lembrar dos cuidados. É fácil. Se quiser proteger a sua saúde e a de quem você ama, melhor evitar lugares com muita gente. Não cumprimentar as pessoas com beijos no rosto, nem apertos de mão, usar bem a máscara e lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se mora com seus avós ou pessoas na melhor idade e está preocupado com a saúde deles, redobre a atenção. Ao chegar da rua, é uma boa ideia lavar as mãos e evitar dar beijos, abraços e apertos de mão. Vamos, cada um de nós, continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e nem transmitir o vírus. Prefeitura de São Paulo. Capital. No ar, o encontro de todas as noites. Você e ela. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Olha, sabe quando eu fechei essa pauta? A pauta que nós vamos fazer hoje, nosso tema de hoje. Eu não sabia que tanta gente sofria de varizes. Não sabia. Olha, entre 10 mulheres, né? Eu conversei só com mulheres, mas homem também. 10 mulheres, 9 sofrem de varizes. É mais comum do que eu pensava. E aí, eu quero que vocês participem hoje do nosso programa, que o Dr. Fábio vai esclarecer todas as suas dúvidas, porque inclusive eu encontrei uma moça que falou: nossa, Silvia, eu vi que você vai falar sobre varizes hoje, eu vou estar lá, a Andressa. Tomara que a Andressa já tenha entrado na nossa live. Eu sofro muito, eu tive nenê, e depois que eu tive nenê,
estourou um monte de varizes, e aí eu ainda sou muito moça, ela tem, perdão, ela tem 24 anos, e ela está sofrendo, porque fica aquela perna horrível, né? É uma judiação. E ela não tem condições financeiras, e falou, poxa, no SUS não tem, eu não consigo tratar isso. Quer dizer, as pessoas estão sofrendo e muito, muitas vezes sem ter condições de tratar. E muitas vezes também alguma dica, alguma coisa que você possa aprender hoje aqui, valha para você e quem sabe não te ajude. Então, eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que era tão normal. Eu quero que vocês... Olha, eu estou falando tudo junto aqui. Eu quero colocar nossa pergunta do dia. Você se cuida contra varizes? Vamos lá. Para falar com a gente, você pode ligar para o 98334-5777 e também pelas redes sociais. A plataforma Capital com você está no Facebook, Instagram e aqui pela nossa live. Boa noite, Isabela. Boa noite, Silvia. Boa noite para o convidado também. Só lembrando, pessoal, nosso WhatsApp está aberto, nossa live está aberta também. Se for mandar mensagem para a gente, coloca o nome direitinho e de qual bairro ou cidade vocês estão falando. Puxa vida. Gente, me desculpa, eu engasguei aqui, Rosina. Acho que eu engasguei com a água. Não sei se... Vou perguntar como é que é engasgar. Eu tenho até medo de perguntar, engasgar com a água é bom? Vai falar que é a idade, a melhor idade engasga com água. Hein? Vamos então à nossa entrevista do dia, vamos lá. Entrevista do dia. Muito bem, o Dr. Fábio Rossi, ele é presidente do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, vice-presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui de São Paulo, cirurgião vascular. Vai falar um tema, doutor, eu não sabia que era tão comum assim. A varizes, eu acho que é difícil a mulher que não tem um vasinho, pelo menos em uma fase da vida, né? Isso é importante, mas de uma certa forma também confunde um pouco a gente, né? Porque quando a gente fala de prevalência de varizes, né, varizes você pode ter desde aqueles vasinhos que chamam telangiectasias, né, que as moças procuram muito antes do verão para fazer a aplicação, varizes mais calibrosas, né, que às vezes há necessidade de cirurgia e acontece já na mulher um pouco mais para frente, principalmente quem já teve gravidez, né, quem já tem predisposição genética, entre 20 e 40 anos, elas começam a se manifestar. E também, já numa fase muito mais grave, todos nós somos acostumados a saber que uma tia tinha úlcera varicosa, né, ou alguma colega conhece, ou uma vizinha que teve úlcera varicosa, também é uma consequência da varizes. Então, a prevalência é muito grande na nossa sociedade, sempre foi. A prevalência ela varia um pouco nos estudos, porque se você pegar cada estudo e verificar com mais precisão, né, dá para perceber que essa incidência ela depende de como você caracteriza a presença de varizes. Em sociedades como as nossas, né, que os vasinhos são muito importantes porque a mulher se expõe demais, já é considerado como varizes. Né? Lá na Europa, como é muito frio, varizes já são varizes mais calibrosas. Né? Então a prevalência também ela tem essa dificuldade, né, de se estabelecer, porque depende muito da cultura local também. Mas o que são as varizes? Quer dizer, Varizes, o que acontece para aparecer esses vasinhos? As varizes são veias dilatadas. E né? ela dilata por quê? Tem uma série de motivos. O principal é genético. Né? Se você não tiver... Minha mãe tem, pula a geração, não? Às vezes pode acontecer, porque não é só a predisposição genética. Depende muito também ao que você se expõe. Por exemplo, você pode ter no seu gene, mas você ter um filho. Alguém da sua família tem esse gene e tem 5 filhos. Então, pode ser que a genética esteja relacionada com o número de cirurgias, de gravidez que você vai ter. Tá. Né? Então, quer dizer, isso é um fator importante. Mas o que acontece? Por exemplo, por que todo mundo tem? Tá, vamos esquecer a parte genética. Então, aí tem os fatores de risco. Então, sobrepeso. Sobrepeso causa. Sobrepeso causa.
Por quê? Pressiona? Porque eu quero entender o que causa. Então, aí a gente tem que entrar um pouquinho na circulação, como ela funciona. O coração é uma bomba muscular que, através do seu bombeamento, ele circula através das artérias que leva o sangue para os órgãos e tecidos. Tá. Esse sangue ele tem que voltar para o coração. Ele vai lá para baixo, e aí ele tem que bater e voltar. Aí lá para baixo todo santo ajuda, quer dizer, a força da gravidade e o peso do corpo. Sim. E o coração está no peito. Então, o coração tem o seu trabalho facilitado por essas duas forças. Todo o sangue que chega na perna tem que voltar para o coração. Aí, gente, presta atenção nisso, que é muito importante isso. Tá bombando aqui do coração, desce o sangue, passa pelos órgãos, vai lá para baixo, né? Como ele falou, todo o santo ajuda. Só que esse sangue tem que subir. E aí não sobe. Aí é difícil, né? Por que não sobe? Porque a gente não tem um coraçãozinho, né, nas pernas que bombeia o sangue de volta. O que a gente tem é o coração periférico, que são os músculos da panturrilha. Oh. Então, por isso que é muito importante. A panturrilha tá forte, Rosino? Rosino? Você tá fazendo exercício para panturrilha, Rosino? Flexão e extensão com os pés. Gente, tem que fazer... Ó, sabe aquele flexão e extensão? Tem que fazer todo dia para bombar. Dizem que o meu personal fala que a gente tem 2 corações, o de cima e o de baixo. E o de baixo é a panturrilha. Exatamente. É ou não é? É isso mesmo. Não, já está aprendendo desde já. Aí o que faz? Faz essa flexão. Então, aí quando você faz essa flexão e extensão, que quando a gente anda, a gente faz milhares de vezes sem nem perceber. Olha que legal. Quando caminha. Isso. Aí não tem problema nenhum. Agora, quando você fica muito tempo sentado ou em pé, que essa musculatura não trabalha, aí nessas situações, então quer dizer, quem fica muito pé ou sentado, às vezes vão dilatando porque a pressão aumenta demais. Aquele bombeamento do sangue, assim, do coração. O sangue fica represado. Fica parado, por exemplo, eu estou sentada aqui muito tempo, é que nem agora que nós estamos em home office, muitas pessoas. Fica 10, 12 horas, o Rosino fica sentado 10 horas aí, né, Rosino? Não é? Você tem que levantar um pouco. Exatamente, tem que levantar, andar a cada 2 horas, pelo menos uns 15 minutos. Né? Fazer essa flexão. Fazer flexão e extensão dos pés. Nessas situações, às vezes é recomendável usar meia elástica. É bom essa meia elástica. De compressão, sim. Para os profissionais que ficam muito tempo de pé ou sentado, né, e já tem um certo grau de insuficiência venosa, um antecedente familiar, é bom porque ele ajuda a prevenir a formação das varizes. E também ajuda a melhorar os sintomas. Mas aí, por exemplo, a gente estava explicando esse bombeamento, então isso significa que a pessoa tem uma panturrilha fraca, é isso? Não necessariamente. É porque, como a pessoa não... Todos os profissionais que não usam a musculatura da panturrilha, a tendência é atrofiar a musculatura. Por isso que é importante você fazer atividade física. Tá. E toda vez que você atrofia a musculatura da panturrilha, você hipotrofia a sua circulação de retorno venoso. Dificulta. Então isso é uma grande causa de... É uma das causas. Tá. E aí no caso do sobrepeso, mesmo que a pessoa faça, sei lá, um exercício e tenha a panturrilha legal, esse sobrepeso ele pressiona alguma coisa para causar veia? O sobrepeso é que o obeso, ele constantemente ele tem que fazer muita força para fazer os movimentos com a musculatura do abdômen. E um dos mecanismos de retorno do sangue é através, quando a gente inspira, né, e expira, o diafragma, que é uma musculatura que fica entre o tórax e o abdômen, ela funciona como se fosse um sifão. Quando você está expirando, que a musculatura do diafragma sobe, você cria uma pressão negativa. E quando você faz força, uma pressão positiva. Então, o obeso está constantemente fazendo pressão para baixo na coluna do sangue venoso. Tá. Esse que é o problema. E esse, no caso, também as grávidas é por causa disso. Que nem essa minha amiga, a Andressa, que falou, né, que ia assistir o programa hoje. Depois a Isabela vai falar quem está assistindo, quem não está. Ela é moça e ela teve já o 2º filho. E estourou muita. Muita. Principalmente então, gravidez. A gravidez né? É o cenário propício para formar varizes, né? Porque você está com um feto, que depois de um certo tempo ele começa a pressionar a veia cava, que é a principal veia de drenagem de sangue das pernas. Veia cava. Veia cava. Tá. Né? Então, por isso que é importante, em vez de você deitar do lado direito, deitar do lado esquerdo. Como assim? Para prevenir a compressão, porque a veia cava fica do lado direito. Olha outra coisa interessante. Então, Peraí. Calma. Essas dicas você tem que falar devagar, doutor Fábio. Peraí, tem a tal da veia cava.
Gente, presta atenção. E que o lado direito, se você deita à noite de lado direito, você pressiona essa veia? Isso, você pode pressionar a veia. Então é melhor a gente deitar virado para o lado esquerdo. Isso. Me falaram uma vez que para digestão era bom o lado esquerdo também. É isso? Digestão ao contrário, por causa do estômago fica do lado esquerdo. Ai. Eu vou dormir de frente. Eu vou dormir de frente, com a barriga para cima. Não é bom? É, eu vou dormir de frente. Dormir é bom para qualquer posição. Contanto que durma, né, doutor? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico lá? Como é que é feito o diagnóstico das varizes? Quando que é indicado o tratamento? As opções de tratamento? É importante a gente falar isso. Indicação de tratamento, hoje, o conceito é o paciente que escolhe o tratamento, né? Não é mais uma decisão apenas do médico, é uma decisão conjunta, né? E hoje o critério de doença ele mudou um pouco, e que não é só a presença de dor, né? Às vezes é o desconforto até estético. Sim. Né? Então, eu tenho uma amiga, hein? Eu tenho uma amiga que ela não coloca shorts, nem saia, nem põe biquíni, porque ela tem evita varizes. contato social. Então, isso às vezes ele compromete a sua qualidade de vida tanto quanto uma doença grave, né? É verdade. Então, uma das indicações é muito a qualidade Estética, de vida. É controverso, mas é aceitável, né? Isso, a gente tem que estudar. Medicina não tem caso igual um ao outro, né? Cada caso é um caso. Então, e um dos fatores é a qualidade de vida do doente. Não apenas a parte quando começa estética. a incomodar, né? Que você falou, o tratamento, quando começa a te incomodar, de você já não sair de casa, você não ter uma vida social, aí tem que fazer. Aí existem vários tipos de tratamento, né? Porque a doença se manifesta desde a presença dos vasinhos, né? Aí o tratamento é a aplicação, né? Toda mulher praticamente já fez ou conhece alguém que fez a aplicação na vida, né? Sim. Porque a mulher brasileira se expõe demais, né? Praia, piscina, essas coisas. Então, o Brasil, eu acho que no mundo, eu acho que em fleb estética, é um pouco arrogante falar, mas a gente está bem avançado, porque desde o começo da cirurgia de varizes, sempre houve a preocupação estética. Lá fora é mais recente essa preocupação. Então, os nossos cirurgiões vasculares, né, são bem conhecidos no mundo pela fleb estética. E aí aquela aplicação de vasinho, né? Aí tem várias formas. Secar o vaso, é isso que faz? Então você o que é? Eu vou secar os vasinhos. O que é fazer isso? Secar é um processo que o que você quer é fechar o vaso, né? Então, você causa uma desidratação no vaso, seja ela interna, através da injeção de substâncias hipertônicas, né? Que elas desidratam o vaso por dentro, e aí forma uma microtrombose, o vaso fecha e você elimina o vaso, você não vê mais ele, que é um vaso doente. Isso na mesma sessão? Sim, você pode fazer. A quantidade de vasos que você aplica em cada sessão é infinita. Isso é uma questão de o paciente aguentar dor, de ter segurança. Dói, Não sei, dor, graças a Deus eu nunca fiz. Dor é muito subjetivo, né? Dificilmente o paciente abandona o tratamento por causa da... Né? Tem gente mais sensível, menos sensível, mas mulher, no quando geral, quer ficar bonita, aguenta qualquer coisa. É muito tolerável, né? Eu não tenho, assim, muita fuga de paciente, porque... Aguenta. Vou parar, doutor, porque tá doendo. Não. Tá, então tem secar vasinho e tem também agora uma bucha, é isso? Tem outras técnicas, né, mais recentes, né, algumas menos recentes. Tem o laser. O laser é legal, hein? Eu vi umas imagens no YouTube. O laser é legal, né? Eu vi. É bacana. Seca na hora aquilo? Então, o laser, isso é uma outra discussão longa, né? Mas o laser, de uma forma geral, ele é uma luz de altíssima intensidade que ele tem um foco, né? Então, ele tem afinidade por aquela cor. Então, você dando aquele jato de laser, você esquenta muito ali e se destrói aquele tecido, né? Mas é indolor, no caso, para o paciente, menos do que a secar com a injeção. Eu acho que dói um pouco menos, mas assim, também causa um pouco de desconforto, às vezes esquenta um pouco, né? Tem umas técnicas que você coloca, que chama... Ele injeta ar
bem gelado na pele, então você fica com a pele meio anestesiada. Né? Então você sente menos dor. Hoje tem técnicas que praticamente você não sente dor mais, né? E como é que escolhe as técnicas? A gente que escolhe? Ou você que vê de acordo com, sei lá, você melhor depende, esse, você é melhor aquele? Depende muito disso, né? Cada tipo de situação determina na opinião de cada cirurgião, né? Porque isso também depende da experiência do cirurgião. Tá. Alguns têm mais experiência com a técnica mais antiga e faz super bem, né? E tem resultados até melhor do que quem faz com laser. Às vezes o cara faz super bem laser, né? Cada um tem uma técnica melhor. Tá. Agora, depende, você faz uma vez só ou tem que fazer sempre? Dificilmente é uma sessão só, né? No geral, são várias sessões. Né? Mas assim, várias sessões para secar para sempre ou várias sessões sempre? Eu vou fazer agora, então eu pego e faço, sei lá, 10 sessões, secou. Aí não volta mais. Se você já tiver, se você não for ter mais filhos, né, já tiver né, sem fatores de risco, porque tudo depende muito de um fator ou outro, né, do tratamento, da situação, da sua profissão. Né? Então tem muita variável, é difícil. Né? Mas cada caso é um caso realmente. Cada caso é um caso, mas hoje a gente pode discutir várias formas de tratamento. Por exemplo, a pessoa tem varizes e tem vasinho também. Então, na cirurgia, né, você consegue combinar com o paciente e fazer uma quantidade enorme de aplicação. Ah, quando vai para a cirurgia. Exatamente. Então, você já elimina ali uma quantidade imensa de vaso. Antigamente, o que as pessoas faziam? Operavam as varizes primeiro e depois ficavam anos secando os vasinhos. Nunca terminavam secando o vasinho. Hoje já faz tudo de uma vez? Você tem essa possibilidade. Ah, que legal. Isso adianta demais o tratamento. Ajuda bastante. Você é cirurgião vascular, quer dizer, você já vê o resultado. E quem que tem a indicação de cirurgia? Quando que chega no ponto de cirurgia? Quando está muito, muito afetado? Então, o vasinho depende muito da vaidade da pessoa, se causa desconforto ou não. Né? Não, mas eu digo assim, quando você vai secar o vasinho e quando você vai para a cirurgia? Quando chega a indicação para a cirurgia? Então, quando os vasos, as varizes são de maior calibre, né, você hoje tem técnicas também que são consideradas cirúrgicas, mas se faz de forma menos invasiva. Tá. Então, por exemplo, a técnica de espuma, que muita gente fala, né? Apareceu até no Fantástico, acho que um ano, 2 anos atrás. Ela tem algumas indicações, né, em pacientes, por exemplo, que não podem se ausentar muito tempo do trabalho. Né, outra boa indicação quando o paciente já tem um risco maior para cirurgia, que você faz até às vezes no ambulatório, em várias sessões. Né? Então, tudo, você tem que estudar muito caso a caso. Tá. Mas já é uma indicação. Então, veias, varizes de maior calibre, ou você faz cirurgia ou espuma. Hoje você pode fazer laser também, que é uma outra técnica. Você coloca um catéter dentro do vaso e você queima o vaso por dentro. E você já tem um efeito imediato. Né? Então, você consegue aquecer, né, de uma forma que você faz com que essa veia ela diminua de calibre e trombose ali naquela região que você quer que aconteça. Isso foi um grande avanço também para as técnicas de tratamento de varizes, porque ajudam demais, principalmente quem não pode se ausentar muito tempo do trabalho, que tem que voltar rapidamente às atividades, né, ajuda bastante. Não tem muita... Deixa eu só colocar mais esse parênteses, né? Porque senão a gente pode achar que a gente está fazendo tendência a um lado. Não é isso. As duas cirurgias têm resultados muito semelhantes. Né? Tem estudos comparativos o suficiente que demonstraram isso. Né? Mas uma tem mais vantagem, né? Que é falando o laser, cirurgia, tem laser. Laser e cirurgia convencional. E cirurgia convencional. Tá. As duas técnicas são muito boas. O laser e a radiofrequência, eles vieram, né, somar, né, as outras técnicas. Então, é mais uma ferramentinha que a gente tem na nossa caixinha de ferramenta lá para auxiliar no tratamento. Imagino, né? A tecnologia está aí para isso. Agora, durante a pandemia, muito se escutou falar de trombose, né? Você falou agora. Existe mesmo uma associação entre trombose e Covid? Essa é uma pergunta super importante, é a pergunta de $1 milhão. Acho que, aliás, que falaram essa semana, falaram aí no jornal que Silvia, existe uma grande comunicação aí.
Isso, porque a Covid é uma doença inflamatória, é um vírus que causa uma inflamação muito grande, principalmente no pulmão. Né? E quando você tem essa injúria no pulmão, ela já causa uma microtrombose nos microvasos pulmonares, que já não deixa de ser uma trombose. No começo da pandemia, começaram a sair alguns estudos que mostravam que quem tivesse trombose e associado à Covid, o risco de mortalidade era muito grande, muito maior do que aqueles que não tinham, né, trombose. Então, começou-se a investigar muito o uso dos anticoagulantes, que no comecinho da pandemia também não se dava tanta importância. Então, houve uma pressão muito grande dos estudos iniciais e também dessa necessidade de prevenir. Então, toda a comunidade, né, que mexe com trombose começou a se preocupar bastante de fazer o diagnóstico. Né? Então, houve realmente a comunidade, em geral, chamou muita atenção para a trombose. Né? Hoje a gente está percebendo que realmente o risco é alto. Existe uma associação, mas ela não é muito diferente das outras pneumonias virais também. Né? Mais ou menos a mesma prevalência, a mesma incidência, né, nessas situações. Então, o Covid, eu acho que é muito mais... O problema maior dele é a infectabilidade, né, que realmente ele tem esse poder, né, e também a trombose. Mas, no começo da pandemia, eu estava desesperado. Né? A gente estava super preocupado. Né? Agora estão começando a sair novos estudos, né, estudos mais robustos. Agora nós estamos fazendo uma série de trabalhos randomizados, prospectivos duplos cegos, que é a melhor forma de fazer ciência. Né? Então, os resultados vão começar a sair. Então, a gente está aprendendo bastante ainda sobre trombose no paciente Covid. Tá ótimo, muito bem. Bom, eu vou ter que fazer um intervalo. Como é que tá a nossa enquete? O pessoal está participando, tem muita gente com varizes aí, Isabela. O pessoal está super participando aqui. Até agora, ó, você se cuida contra varizes? 58% disseram que não. E tem bastante gente aqui, tanto na live... Às vezes nem se preocupa, né, com a varizes. Tanto aqui na nossa live quanto no WhatsApp, o pessoal está falando muitos problemas com varizes, problemas em relação também a achar um bom vascular para cuidar disso. E a gente tem pessoal aqui, ó, de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tem Paraná, Manaus, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo. Foi o que eu vi aqui até agora. Tá bom. E a gente tem bastante perguntas? Temos bastante pergunta. Primeiro eu quero só um comentário aqui do Ângel Silveira. Ângel? Boa noite, Silvia e doutor. Boa Sou noite. aqui de Campo Largo, Curitiba. Sou fã do seu programa. Parabéns por tanta atenção aos seus ouvintes. Obrigada. Bem-vindo aqui, Ângel. Você tem varizes? Você depois que ele tem varizes ou não? Não pôs. Ângel, você tem varizes? Alguém na sua casa tem varizes, Ângel? Põe aí na live, a gente quer saber. Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial. São 19 horas e 30 minutos. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Até já. Capital. Nosso, original em sua arquitetura, oferece pratos clássicos da gastronomia japonesa em releitura moderna e está entre os melhores pelo site TripAdvisor. A grande novidade é o Delivery Nosu. Acesse o link delivery.nosu.com.br ou baixe o aplicativo do Restaurante Nosu e fazendo seu primeiro pedido com o cupom Nosu na Capital, ganhe 10% de desconto em seu primeiro pedido. Esperamos por você. Nosu, Maria Curupaiti, 414 Santana, 2283-5822. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone, tablet pelo aplicativo.
Para baixar o aplicativo é só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com C azul, você clica em baixar e pronto, é grátis. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Informações das eleições 2020 é aqui na Capital. A coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos, explica quem é obrigado a votar. Todo eleitor entre 18 e 70 anos é obrigado a votar, exceto analfabetos. O eleitor que teve seu título cancelado em 2019 ou 2020 por não ter comparecido ao chamamento da biometria em 2019, ainda que ele tenha tido seu título cancelado, ele pode votar agora em novembro, mas ele deve procurar a Justiça Eleitoral após as eleições para regularizar a sua situação. Mas todo eleitor entre 18 e 70 anos, exceto analfabeto, tem obrigação de votar. E a gente pede e estimula também aos jovens que 16 e 17 anos, embora não seja obrigatório, que compareçam para fazer essa escolha tão importante para os municípios. Eleições na Capital. A sua vida não pode ficar assim, sem cor, sem brilho. Por isso, prevenir não custa nada. Colorimos o seu mês para lembrar que a vida não pode ficar em preto e branco. A conscientização agora tem cor. O mês de outubro agora é rosa. Prevenir é marcar compromisso com o amor. Mulheres acima dos 21 anos devem fazer exame das mamas mensalmente. E acima dos 40 anos devem fazer a mamografia uma vez por ano. Outubro Rosa tem apoio da Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos apresentando Conexão Capital com Silvia Vinhas. Estamos de volta, 19 horas e 35 minutos. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento de economia de água. Sabe por quê? Porque estamos na época mais seca do ano, pessoal. Por isso, não se esqueça, quando escovar os dentes, feche a torneira. Na hora do banho, não passe de 5 minutos. Acesse o site sabesp.com.br que lá tem mais dicas para você, tá bom? Vamos juntos nos cuidar. Água, sabendo usar, não vai faltar. Sabesp. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. No ar, Conexão Capital com Silvia Vinhas. Bom, nosso assunto hoje, varizes, está bombando aqui, né? Todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar, mandando pergunta do Brasil inteiro. E tem um aspecto muito importante aqui que eu estava conversando com o Dr. Fábio no intervalo sobre varizes pélvicas. É isso? Vamos falar um pouquinho? Explicar aí pra gente. É super importante sua pergunta. É um tema bem atual, porque cada vez mais os cirurgiões vasculares estão tomando conhecimento dessa síndrome. Ela é super prevalente também, como todas as varizes. Nas mulheres, praticamente 1/3 tem algum tipo de dor pélvica crônica durante a vida. Pode ser durante o período menstrual, pode ser durante a relação sexual, pode ser uma dor crônica. E ela tem várias causas, Então, as principais são ginecológicas mesmo, então endometriose, mioma, que todo mundo conhece, mioma, adenomioma, doenças pélvicas inflamatórias, que são as mais comuns. Mas, das pacientes que têm dor pélvica crônica, em torno de 1/3 tem uma síndrome que chama congestão pélvica. Congestão pélvica. Congestão pélvica, quer dizer, uma dificuldade de drenagem do sangue venoso dos órgãos pélvicos. Tá.
Isso na mulher deve ser, assim, arrasador, né? Porque a mulher tem o ovário e tem o útero, né? Que então a mulher pode formar varizes periovarianas e periuterinas, que são as varizes pélvicas. Tá. Além disso, também, ela pode comprometer também outros órgãos e sistemas do órgão abdômeno pélvico. Tá. Quando a gente faz esse diagnóstico, o diagnóstico geralmente ele é feito através da ultrassonografia ou transparietal, né, através da parede do abdômen, ou transvaginal, é o primeiro diagnóstico. Nessa situação, hoje a gente tem tratamento. A gente precisa fazer alguns outros métodos diagnósticos também, né, que às vezes um pouquinho mais invasivo, dependendo da situação, né, do tratamento. E hoje as técnicas principais são através da injeção de espuma, né? É uma embolização também, a gente injeta espuma em algumas molinhas para ocluir essa veia gonadal, que reflui o sangue da veia renal através da veia gonadal até os órgãos pélvicos, ou em algumas situações, quando você tem uma compressão na veia cava, que chama síndrome de May-Turner, que também pode levar à hipertensão dos órgãos pélvicos, também pode formar varizes, e também a situação, em algumas vezes, exige tratamento também. Essa síndrome de May-Turner, inclusive, foi seu pós-doutorado, né? Síndrome de que é? Você acabou de falar, vamos explicar um pouquinho melhor. Quais são os sintomas? Um tema super fascinante você deixar falar sobre... Não, tem muita pergunta. Eu vou falar rapidinho. É uma síndrome congênita, né? Quer dizer, é uma alteração congênita que ela é presente em 20 a 30% das pessoas. A maioria é assintomático. É super importante falar, a maioria não tem necessidade de tratamento, né? Mas em algumas situações pode predispor a trombose, quer dizer, o paciente pode ter uma trombose por causa dessa obstrução, quando essa obstrução é muito grave, né? Também pode levar a sintomas, entre eles a formação de varizes, inchaço nas pernas, e também até úlcera varicosa na fase mais tardia. E quando você tem a trombose, nós temos a síndrome pós-trombótica, né, que os sintomas ainda são mais graves. Todas essas situações, elas podem formar as varizes pélvicas também. Nossa, essas varizes pélvicas, eu não contava com isso. Vamos a algumas perguntas. O pessoal está aqui desesperado para falar com o doutor. Vamos lá. Primeiro, uma pergunta aqui entrando no assunto, da Solange Pinheiro. Gostaria de saber se a hemorroida é um tipo de varizes. E a hemorroida pode voltar depois de operar? Então, as hemorroidas são sim um tipo de varizes. Não é o cirurgião vascular que trata historicamente, porque essas varizes, elas comprometem o trato gastrointestinal, e quem trata esse território, né, desse aparelho digestivo é o coloproctologista. Existe a possibilidade de voltar, né, como todas as varizes, né? Às vezes você trata varizes e quem tem... porque, na realidade, o que a gente tem que fazer é tratar da onde... né, tentar tratar a doença, né? E é muito complicado, porque é uma doença genética. Então, dependendo da situação, quase ainda que hoje... impossível, né? É mudar o DNA, tem que mudar teria tudo. que ter uma terapia genética para prevenir a formação, né? Então... aí já é mais complexo. Mas já é bem mais complexo. Tem uma pessoa aqui que falou o seguinte, que se fizer essa operação, tal, zera tudo, a perna fica bonita de novo. Ele está preocupado com a perna da mulher dele? Sim. Ele quer saber se a perna fica boa de novo. Não, hoje, como a gente conversou, né, a evolução técnica, estética, tecnológica do tratamento de cirurgia de varizes assim, avançou demais. Hoje você tem excelentes resultados. Fica a pele lisinha de novo? Sim. Nova? Fica. Olha, mas volta. assim, depende de um monte de coisa. Em 90% dos casos, né, o resultado fica maravilhoso. Agora, é claro... se né, não cuidar, volta. Se não cuidar, volta. Tem que ter habilidade técnica. Fizeram uma pergunta, né, sobre onde a gente trata. Né? A minha opinião é que todo paciente que está procurando um cirurgião vascular, ele tem que ver se o médico realmente é um bom médico vascular. Claro. A gente tem, não estou falando que só tem médico bom na sociedade brasileira, mas eu participo, eu vejo a seriedade que é a sociedade,
né, todos os seus componentes eles passam por uma prova de título de especialidade, né? Então você consegue checar o nome do seu cirurgião que você está procurando, se ele faz parte da sociedade, se ele, né, participa. Né? Isso gente, é importante você saber, né, que profissional que você está procurando. Mais perguntas, Isabela? Tem uma pergunta aqui da Beatriz de Santos. Ela mora em Santos e principalmente agora com o calor que tem feito nos últimos dias, ela pergunta, varizes pioram com o calor? E ela sempre usa salto alto. Isso também ajuda a piorar? Varizes piora com calor e salto alto demais. O calor é um vasodilatador, né? Qualquer pessoa que se expõe ao calor vai ter dilatação das veias, né? Então, quando a gente faz muito exercício, né, que a gente está tentando eliminar o calor do corpo, você vê que a sua veia, de uma forma geral, ela fica bem dilatada. Até aqueles pessoal que gosta de fazer fisioterapia, né, exercita. Também outro fator também que causa uma dilatação da veia, que é muito importante, né, é a musculação, o exercício físico, ele hipertrofia a veia. Então, não é toda a veia, atenção pessoal, não é toda a veia que precisa ser tirada. Né? Não é porque as minhas veias são aparentes que elas são doentes. Tá. Porque às vezes aquele músculo fica aquele monte de veia, né? Às vezes chega pessoa que faz musculação, né, que fica, é muito comum bastante. Que fica também na mão, né? Eu quero tirar porque é feio. É uma veia normal, não tem indicação de tirar. Que feio do esforço, né? Também. Para de fazer exercício. Mas isso que eu ia falar. Peraí, musculação é bom ou não? É ótimo, excelente. Para quem tem problema. Para tudo, né? Musculação é excelente, para tudo, para saúde. Pode exagerar, né? Muito peso não pode, né? Claro, tudo em exagero faz mal. Tá. Né? Tudo em exagero faz mal, mas de uma forma geral é excelente. Agora, você não pode esperar que você vai fazer musculação com suas veias, como a sua musculatura não vai dilatar. E o problema do salto alto que ela perguntou? Usar salto alto para mulher é bom ou não? Isso é controverso na literatura, né? Os estudos não são conclusivos em relação a isso. É importante falar, porque a mulher gosta de usar salto alto. Eu não vivo sem salto. A paciente chega para mim, não pode usar salto? Pô, aí a mulher nunca mais volta, né? Doutor, se eu ficar... Olha, eu só coloco chinelo porque não tem jeito, que eu preciso às vezes usar chinelo para ir para a praia, porque eu me sinto mal. Então, o problema do salto é que ele trava a musculatura da panturrilha. Então, você fica com ela meio... Você não consegue fazer flexão e extensão com os pés. Uhum. Então, se você fica muitas horas de salto alto, ela atrapalha a circulação, sim. E ficar... A gente falou muito de ficar sentado, né? E ficar de pé muito tempo também é ruim? De pé é porque geralmente quando você fica, não é a situação de pé, é você parado. Porque quando você está parado, você não está exercitando a musculatura da panturrilha. Tá. Então, você não pode ficar parado, né? Se você tiver uma profissão que você fique em pé, de vez em quando tem que fazer uma ronda, né? Uma volta. Para circular mesmo, quando fala circulando. Quem trabalha em escritório vai beber uma água, dar uma volta. Né? E principalmente home office, né? Porque home office, o pessoal fica horas sem prestar atenção, né? Porque está em casa, está confortável. Porque você está no escritório, você vai, vou tomar um cafezinho, vamos conversar, você está circulando. No home office Mas, não. Por exemplo, tem aquela falsa impressão assim, você pega a corda de manhã, já faz seus exercícios. Aí, você é um atleta, vai, corre, faz musculação, faz tudo. Aí você volta e senta para trabalhar. Aí você fica o dia inteiro. Aquele exercício que você fez, valeu? Você tem que continuar levantando? Sempre vale, né? Mas se você ficar muitas horas também deitado, né? Que acontece? Ou você precisar ficar, tipo, você está acamado, ou você está com algum problema que você tem que ficar imobilizado, o ideal é ficar com a perna para cima, né? E hoje a gente tem outros equipamentos também, né? Tem aqueles de compressão pneumática intermitente, que às vezes a pessoa tem algum problema físico, né? Que não consegue se mexer, doença neuromuscular, atrofia, anquiloses, né? Você tem esses dispositivos que eles massageiam. Que, inclusive, até eles preveem a formação de trombos, né? Porque a gente tem que lembrar, todo mundo que está acamado, pós-operatório, já teve trombose, são fatores de risco, né? Para trombose, para recidiva da trombose, quem já teve, e quem está em qualquer tipo de imobilização, o risco de trombose aumenta demais. Muito bem, vamos lá. A Valéria de Valinhos pergunta se depilação causa varizes. Depilação. Tem vários tipos de depilação, né? Eu fiquei expert de tanto que me faziam essa pergunta. Na realidade, assim, não tem nada, nenhum trabalho que mostra que isso seja verdade.
né? A cera quente, né, é um vasodilatador. Você também tem aquele efeito abrasivo que você puxa, né? Mas assim, eu não conheço nenhum estudo que tenha chegado a alguma conclusão que isso realmente... Eu acho que não é o fator principal, não. Depilação... Mais? A Benedita, daqui de São Paulo, pergunta se tem algum creme milagroso para evitar as varizes. Passar creme para evitar. Massagem, né? Qualquer creme de massagem é bom, né? Você está massageando a circulação, principalmente para o tecido linfático, né? Que a gente precisa voltar aqui outro dia para falar dos linfáticos, né? Que é outro vaso sanguíneo. Drenagem linfática que todo mundo fala. Drenagem linfática é bom, né? Para quem tem linfedema, tem problema de vasos linfáticos, ajuda bastante, sim. Hoje também tem bastante técnica, né? O pessoal da fisioterapia está bem... Sim. Muita gente estudando muito sobre vasos linfáticos, né? Terapia compressiva, tem muita novidade também. Acabou? Temos ainda? Tem mais uma aqui da Mariana, da Penha. O meu dia no trabalho se resume em má alimentação e ficar muito tempo sentada. Isso ajuda a causar varizes? Sim, né? Olha, a alimentação por si só, o que você come, não tem nada, nenhum estudo. O problema é o sobrepeso, né? Tá. Tem alguns estudos que falam, em termos de alimentação, né? Pimenta, comida muito condimentada, são vasodilatadores. Então, eles podem causar um pouco mais de sintoma, né? E os taninos, né? Então, uva, que mais? Os adstringentes, né? Esqueci, baba-timão, chá de baba-timão, são vasos... Que é isso? Não sei de nada disso. São taninos, são vasoconstritores. Olha! Os taninos, eles têm a capacidade de diminuir o diâmetro do vaso. Então, você diminuindo o tamanho do vaso, né, e as varizes são vasos dilatados, você pode ter uma certa, teoricamente, melhora dos sintomas, né? Doutor, em relação, a gente sempre, né, eu falei aqui até agora de mulheres, né, mas os homens sofrem também com as varizes? E quais são os piores cenários para os homens? Em consultório é mais raro o homem procurar por estética, né? Geralmente o homem procura quando a coisa está mais feia, né? Já tem varizes de grosso calibre, muitas vezes já tiveram episódios prévios de tromboflebite, até de trombose venosa. Aí que geralmente o homem vai procurar. O homem só procura quando já está assim, não dá mais, 90% dos casos, o homem é mais tigrão, né? O homem não quer saber de vagina. Coisa para macho. É ou não é? Não vai. Tá mudando, né? Mas em relação ao cigarro, o que o cigarro causa? O cigarro, ele é um hábito trombogênico. É o principal fator de risco para trombose. Porque ele fecha os vasos? Como é que é? Ele tem vários componentes. Ele é pró-inflamatório, né? Ele causa uma lesão no endotélio, que machuca o endotélio. Então, você expõe o colágeno, aí tem a agregação plaquetária. Aí é coagulação sanguínea, agregação plaquetária, que é o principal fator indutor do trombo inicial. Então, tem vários fatores. Eu acho que o principal mesmo é essa lesão no endotélio, né? E ele ser um pró-inflamatório, né? Tá. Eu acho que são esses dois fatores. Trombose venosa, arterial, a gente já vai entrar para falar da parte de aterosclerose, que é outra coisa. Tá. Aí uma outra... Não tem nada a ver com o que a gente está pode falando voltar aqui. Outro dia para falar sobre aterotrombose, né? E em relação à pílula anticoncepcional? Aí é o hormônio feminino, que toda pílula tem, né? Em maior ou menor concentração. Mas causa varizes? Ele é um pró-trombótico. Ou trombose, né? Porque o hormônio feminino, ele faz parte, né, no ciclo da menstruação feminina, tem a parte que é importante causar uma trombose, né, para que, se o feto não nidou, né, se o óvulo não conseguiu nidar, ele causa uma trombose para que aquele endotélio ele descame. Né? Então, ele é um dos fatores importantes na fisiologia feminina mesmo. Mas só que quando usa com outras finalidades, né, anticonceptivas, aí a quantidade de hormônio é muito maior. Então, ele tem um risco maior de
de induzir a trombose. Bom, eu queria que você desse algumas dicas, né, de prevenção. Prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir e não ter varizes? Vamos lá. Bom, geneticamente a gente não tem como prevenir. Tá. Né? Aí só trocando tudo. Só trocando tudo. Né? Trocando terapia, DNA, trocando tudo. Aí é exercício físico, procurar não ganhar peso. Você falou que caminhada é bom. Caminhada, principalmente exercício aeróbico, né? Faz muito bem. O anaeróbico, a musculação, né? Que é o maior representante, faz bem também, só que ele hipertrofia o sistema venoso, né? Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende de cada situação. Tá. Agora, o aeróbico, não. O aeróbico é bom. Correr é bom? Caminhar, correr? Correr é bom, mas também se você tiver um refluxo venoso importante, às vezes ele pode ser prejudicial. É mesmo? Então é melhor andar. Principalmente também exercício de alto impacto, porque correr ele causa um certo impacto, né? Mas tem outros esportes que é de maior impacto ainda, tipo vôlei, handebol, aquele futebol, impacto no chão, né, que você está falando. Aquele impacto no chão também. Tá. Então, para quem tem insuficiência venosa, também precisa tomar cuidado. Tá bom. E o que faltou falar? A gente já está chegando no finalzinho, doutor, que é importante que você coloque aqui, algum tratamento que você queira falar, porque a gente falou de tudo e eu não quero esquecer nada, né? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Não está terminando, tem um tempinho ainda. Mas o agradecimento vai ser longo. Então tá bom, então pode agradecer. Porque é muito legal a gente ter um canal aberto para a gente poder conversar francamente, né, com mais calma, porque é difícil hoje a gente ter um canal na internet ou na televisão para falar sobre esse assunto com bastante tempo. É um tema que tem muita novidade, né, de uma forma geral os tratamentos hoje eles têm um resultado bem positivos, tem muita mais positivos do que no passado, porque antigamente era muito comum, né, quando a pessoa operava, ou até hoje os pacientes mais antigos, né, falam, eu tive minha irmã operou e aí teve que operar várias vezes e ela teve que ficar um mês afastada. Tem um trauma aí do passado muito grande em relação a varizes. Hoje, de uma forma geral, isso não existe mais. A recuperação é muito mais rápida, os resultados pós-operatórios são muito melhores. Trauma de sofrimento, de dor, né? Muita gente perguntando aqui, dói muito, é uma coisa sacrificante, tem que ficar fora do trabalho, se eu precisar operar, no caso não tem garantia de que vai sarar tudo, vou ter que voltar sempre ficar fazendo, né? Eu queria que você desse uma tranquilizada aí no pessoal, quem gostaria de fazer, como é que esse pós-operatório, se sofre muito. De uma forma geral, o retorno, né, com essas técnicas de termoablação, que são as mais recomendadas hoje, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de acesso ainda, né? Até lá no Dante Pazanese, vou comentar rapidinho. Não, pode falar. Que a gente tem um estudo que está em andamento, uma solicitação de patente já, que é um equipamento de eletrofuguração. É como se fosse um bisturi elétrico que a gente usa há muito tempo. Todo centro cirúrgico tem um equipamento gerador da energia que a gente usa para queimar o vaso. Só que com essa técnica, em vez de a gente queimar o vaso por fora, né, com a ferida operatória aberta, a gente entra por dentro do vaso. Olha. E com o catéter a gente consegue queimar. Chama eletrocoagulador de varizes. Legal. Já tem aqui em São Paulo. Já tem lá no Dante de Pazanese. A gente um trabalho conjunto com a equipe de bioengenharia de lá, que é um trabalho que faz muito tempo a gente está fazendo já, e a gente está em estudo clínico já. Muita gente já conhece, tem gente que até fala, não vai vender, mas é que esse processo regulatório, né, de Anvisa, essas coisas todas, tem que ter um pouco de precaução, né? Tá bom. Mas se Deus quiser, vai ser uma opção, né, para o laser e a radiofrequência no nosso país. Ô, doutor, eu tenho certeza que hoje foi um grande programa, esclarecedor, tem muita coisa que você deu aí o toque que você pode voltar para falar. E eu quero sempre te agradecer aqui a presença. Muito legal o nosso papo. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Isabela, só para finalizar, como é que foi a nossa pesquisa? Na nossa pesquisa de hoje, a gente perguntou se as pessoas se cuidam contra as varizes. 61% dos ouvintes disseram que não. Que não se cuidam, né? Você vê, né? O pessoal tá precisando cuidar, né? Gente, muito obrigada pela companhia.
Amanhã eu volto às 19 horas, sempre aqui com um bom bate-papo, compartilhando informação com você, que eu acho importante. Nem sempre a gente tem assuntos, né, light, aqueles assuntos para dar risada, até que a gente riu bastante aqui hoje. Mas é importante que você seja muito bem informado e o nosso programa tem essa proposta, tá bom? Eu agradecer o Caetano Bedak que está aqui, né, nosso assessor de imprensa, grande jornalista. Prazer a sua presença aqui no nosso programa. Rosino, obrigada, viu? Tá. Tchau, gente. Até amanhã.